Bom dia, irmãos. Graças a Deus por essa manhã que Ele nos concede de estarmos aqui na presença do Senhor. Abra sua Bíblia para Êxodo capítulo 12. Hoje, irmãos, é domingo de Páscoa. Deixe sua Bíblia aberta aí em Êxodo capítulo 12. E eu quero considerar a família no contexto da Páscoa. Hoje, sendo um dia de Páscoa, é o dia em que hoje encerra-se um período que muitos denominam como sendo mágico. Para aqueles que têm se considerado cristãos, esse é um período que eles têm denominado como sendo mágico. As pessoas são então tomadas por um senso de reflexão, um senso de bondade, e nós podemos ouvir diversos clichês como conceituando a Páscoa. O que é a Páscoa? Então as pessoas apontam para um tempo de renovação, um tempo de reflexão, de meditação, é um tempo de olhar para o próximo. São clichês que nós encontramos, e até entre os cristãos se estabeleceu um clichê que permaneceu e alguns ainda pensam que é. O que é a Páscoa? Muitos diriam, é a celebração da ressurreição de Jesus. E não é. A Páscoa não é a celebração da ressurreição de Jesus. Isso aqui, na verdade, é um conceito da alma católica num corpo de crente, que a gente traz, aprendeu desde cedo, e muitos pensam que a Páscoa tem a ver com a ressurreição de Jesus. Ainda que a ressurreição seja a âncora da nossa fé, Páscoa não significa a ressurreição de Jesus. Então não se deixa levar por clichês. Páscoa não diz respeito a isso. Páscoa diz respeito não à ressurreição, mas ao sacrifício de Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, a última parte do versículo diz: porque Cristo, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Então Páscoa tem a ver com o sacrifício de Jesus, não a sua ressurreição propriamente dita, ainda que ela seja a âncora da nossa fé. Ok? Então Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Como verdadeiros servos de Deus, e por assim ser, compreendemos que nós sabemos o verdadeiro sentido da Páscoa. Essa manhã eu quero conduzi-los ao contexto em que a Páscoa foi estabelecida, para considerarmos um aspecto de suma importância envolto naquele ritual estabelecido pelo próprio Deus para o seu povo, quando Deus o resgatou da escravidão do Egito. Esse aspecto que eu quero destacar essa manhã diz respeito ao âmbito familiar. Eu vou falar sobre a família no contexto da Páscoa e suas implicações para as nossas vidas. Eu quero fazer uma ponte do contexto familiar que Deus estabeleceu a Páscoa com o contexto familiar que nós temos hoje. Eu não sei quantos têm atentado no decorrer de sua leitura para esse aspecto, por ocasião da celebração da Páscoa. Eu não sei se você tem observado atentamente, mas nós podemos perceber claramente que Deus estabeleceu certos princípios a serem considerados no ambiente da família, e esses princípios são de suma importância para o bom andamento da nossa família. Esses princípios certamente são aplicáveis aos nossos dias. Vamos para as Escrituras e então observar isso. Eu diria, irmãos, que na verdade a negligência em observarmos esses princípios que Deus estabeleceu por ocasião da Páscoa tem conduzido as famílias a se envolverem em terríveis problemas. O resultado é que nós temos famílias desestruturadas e, por consequência, igreja deficiente. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma família estruturada na observação dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, nós temos uma igreja eficiente. Muitos problemas que enfrentamos é a partir da desconsideração que temos com os princípios que Deus estabeleceu. Outros advêm por conta do pecado mesmo,
que tenazmente nos assedia. Uma família estruturada, observando a palavra de Deus, vai proporcionar uma igreja eficiente em corresponder com os seus propósitos. Então vamos entender essa prerrogativa à luz do contexto da Páscoa. Você abriu aí a sua Bíblia para Êxodo capítulo 12. Se você já conhece a história, eu estou presumindo que essa semana, no mínimo, você já leu esse capítulo uma vez. Eu estou presumindo que você já reuniu com o seu filho e já ensinou para ele, já fez a leitura para explicar o que realmente significa a Páscoa. Então eu não vou fazer a leitura na íntegra, porque eu penso que você, como um cristão, já conhece o contexto aqui do estabelecimento da Páscoa. Então eu vou considerar versículos para ganharmos tempo. Vá para o versículo 3. No versículo 3, Deus instrui Moisés dizendo: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Verso 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Que Deus aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Aqui, para você ter uma ideia base, mas nós vamos passear um pouco no contexto deste capítulo para entender a instituição, o estabelecimento da Páscoa. Você já conhece a história. O povo de Deus está profundamente amargurado, sendo oprimido, afligido, com mão forte pelo faraó na terra do Egito. O povo de Israel está escravizado, trabalhando a duras penas nas edificações dos egípcios. Deus ouve o seu clamor, e Deus então diz: eu vou tirar o meu povo da terra do Egito, eu vou resgatar o meu povo. Moisés, vá e diga à congregação que eu vou resgatá-los. Moisés reúne a congregação e começa a dar as instruções. A instrução número 1 está no versículo 3. Deus disse: fale a toda a congregação que quando for no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Observe que aqui Deus estabeleceu a celebração da Páscoa no âmbito familiar. Atente que Deus não estabeleceu aqui uma celebração comunitária. Deus não instruiu o povo para um ajuntamento de todos os israelitas para estabelecer esta celebração. Antes, Deus disse: cada um tomará para si um cordeiro, segundo o número dos membros da sua casa, a casa dos seus pais. Cada família então deveria tomar para si um cordeiro. Observe que tanto na versão atualizada, quanto na versão corrigida, aparece a mesma expressão, cada um. Não é isso que aparece aí na sua versão corrigida e atualizada? Essa expressão que foi traduzida para o português como sendo cada um, literalmente é cada homem. Aí está a palavra hebraica para homem. Literalmente, cada homem, que era o cabeça da família, que era o marido, que era o pai, era o responsável por providenciar o cordeiro para o sacrifício da Páscoa. Por aqui nós já temos um princípio a considerar. Princípio número 1, o homem é o sacerdote do seu lar, e a Páscoa mostra isso.
Cada homem. Eu entendo que a expressão que foi traduzida como cada um tira o peso informativo que esse versículo aponta. Literalmente aí aparece a palavra homem. Tira o peso da ordem de Deus. Cada um parece ser responsabilidade para cada pessoa, ou qualquer pessoa. Mas Deus dirige-se, entretanto, ao homem, ao chefe da família, ao líder do lar, ao cabeça do lar. Deus não incumbiu os filhos. Deus não incumbiu a esposa para providenciar o cordeiro para a celebração da Páscoa. Deus incumbiu o homem. Cada homem vai fazer isso. Assim Deus estabelece o homem como sendo o sacerdote do seu lar. Aquele que busca corresponder com o propósito de Deus para a família. Deus cobra do homem. Então você que é homem, você que é marido, você que é pai, você entende a responsabilidade que Deus incumbiu a você e a mim, como sacerdotes do nosso lar? Observe que o cordeiro era central por ocasião desta celebração. O cordeiro era essencial. No centro da celebração da Páscoa estava o cordeiro. A quem Deus dá a incumbência de providenciar o cordeiro? Ao homem, ao marido, ao pai. Deus designou o homem para tal tarefa, porque o homem é cabeça do seu lar. Aqui, irmãos, apesar desse assunto incomodar algumas mulheres, as escrituras apontam que o governo da família compete ao homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo disse: quero, pois, saibais ser o homem o cabeça da mulher, Cristo o cabeça do homem, Deus o cabeça de Cristo. Nós temos uma ordem claramente observável pelo exemplo das escrituras. Em Efésios 5, 23, o apóstolo Paulo disse a mesma coisa. O homem é o cabeça da mulher. Cabeça refere-se ao governo. Uma família ou um lar começa com a formação de um casal, ou pelo menos é para ser, homem e mulher. Este casal forma uma sociedade, e então ao instituir essa sociedade, Deus designou o homem para ser o líder. Isso, claro, não significa dizer que o homem esteja de qualquer forma, diante da graça de Deus, acima da mulher. Sexta-feira nós estivemos aqui reunidos, homens e mulheres, e nós dissemos que essa diferença é funcional, diz respeito à função. Deus não está acima de Jesus Cristo em essência. Deus e Jesus são um, mas funcionalmente, por ocasião da função que Jesus estabelece como o resgatador, o Filho, assumindo a forma de homem, ele hierarquicamente é submisso ao Pai. Ele deve a honra e a consideração ao Pai funcionalmente. Então, homem e mulher, Pedro diz que ambos são herdeiros da mesma graça diante de Deus. Todavia são distintos funcionalmente. E as escrituras apontam a ordem por que isso acontece. Número 1, Paulo diz por conta da ordem da criação. Ele diz: a mulher não deve exercer autoridade sobre o homem, porque o homem foi criado primeiro. Deus estabeleceu a liderança masculina. Antes da própria queda, já era a incumbência do homem liderar. Deus criou o homem primeiro e deu a responsabilidade a ele. Quando Eva tropeça e dá o fruto ao seu marido que foi negligente, Deus cobra de quem? Adão, você comeu do fruto que eu disse que você não comesse? E o que é que Adão responde? Adão estava errado? Não, foi a mulher mesmo que deu a ele. O erro dele é a negligência de não proteger a sua esposa de pecar contra Deus, de não liderar. Porque não pense que Adão estava passeando de longe e não sabia o que Eva estava fazendo. Eva toma do fruto, pegou e deu ao seu marido. A ideia é de proximidade. Não é que ela provou e guardou. Eu vou guardar um pouquinho, quando Adão chegar eu vou dar a ele. Não, ele estava do lado dela quando ela pegou o fruto, e ele comeu.
ele foi passivo. Existe até um livro chamado O Silêncio de Adão, que é a síndrome dos homens. Muitos homens veem mulheres errando, aqui marido e mulher, esposa no erro, mas escolhe ficar calado para não arrumar uma confusão. Escolhe ficar calado. Eu vou dizer o quê? Se eu disser, pronto, a casa vai cair. Então, para evitar uma briga, eu escolho ficar calado. É o silêncio de Adão. Ao passo que muitas mulheres, a exemplo de Eva, se adiantam nas coisas, querendo tomar atitudes e decisões que Deus incumbiu o homem. E aí nós temos o pecado deturpando a glória de Deus no casal. O homem negligente pela sua passividade. A mulher negligente pela sua atividade em querer se adiantar as coisas, a partir do exemplo que nós temos de Adão. Então a criação aponta que o homem é o líder do seu lar. A liderança bíblica na família é o chamado divino para o homem assumir a semelhança de Cristo, a responsabilidade pela liderança, pela provisão e pela proteção da sua família, para o seu próprio lar. A liderança masculina é uma incumbência dada por Deus para o bem-estar das suas criaturas. Não é um direito a ser exercido pelo homem, tendo como finalidade o seu próprio bem-estar. Eu mando aqui. Não. John Piper disse que na parceria de dois seres humanos espiritualmente iguais, o homem porta a responsabilidade de conduzir essa parceria em direção à glória de Deus. O homem então será chamado a prestar contas da sua liderança, da sua proteção e da sua provisão para o seu lar, em relação à mulher, em relação aos seus filhos. No lar, quando um esposo lidera como Cristo, e quando uma esposa reage como a igreja, a noiva de Cristo, há então uma harmonia que é tanto bela quanto satisfatória por parte de ambos aqui. Mas diante da distorção do conceito de liderança, essa distorção advinda, por exemplo, de movimentos feministas, tem promovido uma não compreensão por parte de muitos sobre o que é liderança masculina. No livro Homem e Mulher, que os homens estão estudando na sociedade masculina, John Piper aponta para 9 princípios, 9 conceitos do que é a liderança masculina. Deixe-me destacar 3 para vocês. Número 1, a masculinidade madura não tem de iniciar toda a ação, mas ela sente a responsabilidade de prover um padrão geral de iniciativa. Ele não tem que iniciar todas as coisas, o homem. Por exemplo, conduzir sua família para caminhar para a igreja, dirigir a oração no momento das refeições, reunir a família para o culto doméstico. A esposa pode iniciar a discussão ou um planejamento de qualquer uma dessas atividades, mas a responsabilidade primária é do marido. É você que deve dizer: está na hora de arrumar-se para sairmos para a igreja. É você que deve cobrar se sua esposa está fazendo a leitura da palavra, está fazendo oração, se seus filhos fazem devocional, de conduzi-los à igreja, não por força e por violência, mas como um sacerdote em um apelo ao coração pelo que a palavra de Deus diz. Vamos, a família, para a igreja. Se temos um esposo passivo, a negligência dele será cobrada por Deus. Número 2, John Piper diz: a masculinidade madura aceita a responsabilidade de dar a palavra final nos desacordos entre marido e mulher, mas não pressupõe usá-la em toda instância. No casamento, a tomada de decisões se concentra no marido, mas não é ditatorial. O marido certamente será sensível e vai buscar a participação da sua amada, e ele frequentemente adota suas ideias. Onde nenhuma questão moral está em jogo, irmãos, ele pode ceder a uma preferência. Que cor vai pintar a casa? A esposa quer que pinte de rosa, você quer que pinte de azul. Não há aqui um capricho moral, um desacordo moral, um desajuste moral. Deixa pintar a casa de rosa. Agrada a sua esposa nesse sentido?
No entanto, amados, quando há alguma discordância entre o casal, o marido tem a responsabilidade de fazer a escolha final. É a Bíblia que diz. A decisão compete ao homem. Se não implica em pecado, a decisão do marido deve ser respeitada tanto pela esposa. Muito obrigado, irmãzinha. Tanto pela esposa quanto pelos filhos. É incumbência do homem. A nossa posição é como sacerdotes, líderes do nosso lar. E ela está envolta a diversos deveres. Número 1, é dever nosso amar a nossa esposa. E o modelo que Deus estabelece é de Jesus Cristo amando a igreja. Uma igreja imperfeita, uma igreja com mácula, uma igreja com ruga, uma igreja defeituosa. Mas é o modelo que nós temos. Maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. É o exemplo que nos sobrevém. É nosso dever proteger as nossas esposas. E o senso de proteção por parte do homem à mulher, lembre-se que é algo natural. É dado por Deus. Por exemplo, em um assalto, lá vem um bandido ali, tem você e uma mulher. Quem é que vai defender quem? Aí você vai dizer, depende do homem, né? Mas o comum é que você defenda a mulher. Isso é algo natural. Instintivamente o homem sente essa responsabilidade, o chamado para liderar, para proteger a mulher, de forma geral aqui, independente de ser casado ou não. Não estou falando de uma proteção da esposa, proteção da mulher. Instintivamente o homem vai querer proteger a mulher. Esse senso de proteção se torna ainda mais considerável quando se trata da esposa. Então, no relacionamento entre marido e mulher, entenda-se proteção como sendo não somente o livrá-la do perigo, como no caso aqui do assalto, mas outros perigos estão envoltos aqui. Por exemplo, o homem deve proteger a vida espiritual da sua esposa. Ele tem essa responsabilidade, cuidando para que dia a dia a sua esposa esteja desenvolvendo a sua fé, crescendo na sua fé. Para isso o homem deve se esforçar e buscar impedir tudo aquilo que afaste a sua esposa da comunhão com Deus, que tire a sua esposa do caminho do Senhor, da presença do Senhor. É um trabalho que impede a sua esposa de caminhar para servir na igreja. Você deve parar e atentar. Peraí, minha esposa está trabalhando e agora não vai mais para a igreja. Eu sou o responsável por providenciar isso. É a sua esposa que está quase entrando em uma depressão porque não aguenta mais a pressão do trabalho? O que é que você vai dizer, minha filha? Saia do trabalho, porque eu quero você bem do meu lado. Não quero você prostrada em uma cama entrando em depressão para providenciar um sustento a mais em nossa casa. O marido então deve ter cuidado. Se isso está acontecendo, o homem não está cuidando da esposa. Então você sai para a igreja, a sua esposa fica em casa pendurada na novela, e você acha isso normal? Aí eu pergunto, querido, cadê a sua esposa? Ah, pastor, ficou em casa, salvação individual, ela que vai para o inferno se quiser sozinha. Ô meu querido, você é uma só carne com ela. Como é que você está protegendo a sua esposa dessa forma? Aí sua esposa não se arrumou e você já está arrumado. E não vai para o culto não? Estou com vontade não. Pois fica, eu já estou saindo. Não, minha filha, vamos para a igreja. Você vai ouvir a palavra do Senhor. Você vai louvar a Deus. Deus vai falar o seu coração. Deus vai edificar a sua alma. Você vai voltar melhor do que você está. Proteja a sua esposa. Não estou falando em pegar ela pela mão. Não estamos na era da pedra como alguns. Eu nem creio que existiu isso. Sou crente, né? De pegar a esposa pelo cabelo e sair arrastando. Não é isso. Não é assim. Sua esposa não precisa de um sermão porque ela está desanimada para vir para a igreja. Ela precisa do seu ouvido. Ela precisa ouvir dizer: ô minha querida, como eu posso lhe ajudar a sair dessa situação? O que você tem que você está assim, meu amor? Levante essa cabeça, vamos para a igreja. Ah, meu amigo, mas ao invés disso, já vem com essas suas frescuras, né?
proteja a sua esposa. Proteja a conduta moral da sua esposa. Antes de você casar, sua esposa já trabalhava fora e enfrentava um problema. Comprava mais do que podia pagar. Aí agora, depois de casada, ela continua com o mesmo estilo de vida. Ela compra mais do que pode pagar. E ela é conhecida por aí de veaca. Conhece essa expressão? Compra e não paga. Aí você olha para essa situação e diz: comprou? Pois se vire para pagar. Você não está protegendo a conduta moral da sua esposa. O mau testemunho dela é seu mau testemunho. É incumbência sua como homem. Proteja a moralidade da sua esposa. Sua esposa anda com roupas indecentes para uma mulher casada. Onde ela passa, chama a atenção de outros homens e você então não diz nada. Pode ter certeza, o caráter dela é comentado, ainda que você não saiba. Se você se omite a isso, você não está protegendo sua esposa. Mas pastor, eu falo e minha esposa não liga, pastor. O que eu vou fazer? Em primeira instância, ela não liga porque você já vem sendo negligente há algum tempo. Não é da noite para o dia. Você já vem sendo negligente com a sua função de liderança. E essa negligência é pecado. E por consequência disso, você está levando sua esposa a pecar pela insubmissão dela. Você peca pela negligência. E sua esposa peca pela insubmissão, por não dar ouvidos a você. Você que é mulher e seu esposo diz: essa roupa não é decente, e você usa ela de novo. Você é insubmissa, está em pecado e vai prestar contas a Deus. Se seu marido diz: essa esposa não é decente, procure alguém que caiba naquela roupa sem ser indecente, ou queime e definha ela. Respeite o seu marido. Submissão. Não estamos falando de uma ordem absurda, mas de uma compreensão das posições que ocupamos. Eu tenho 9 anos de casado com a minha esposa. Eu só precisei dizer para ela tirar uma roupa uma vez. E porque ela disse: meu filho, o que acha dessa roupa? Minha filha, essa roupa aí não está legal não. Nunca eu precisei dizer isso a ela. Mas se precisar, volte e vá tirar agora. Porque pode fazer bico, achar ruim, querer ficar não sei quantos dias sem falar comigo. Ei, minha filha, mas eu protejo o meu lar. Eu vou proteger a minha família, quer isso doa à minha esposa, quer isso doa ao meu filho, porque eu vou prestar contas a Deus. Eu não posso perder a proteção do meu lar. Como homem, eu tenho o dever de prover o sustento para minha esposa, o sustento para os meus filhos. Com isso eu não estou querendo dizer que a mulher não possa ajudar no sustento da família. Historicamente, a mulher sempre ajudou o marido no sustento da família, visto que a vida doméstica exige da mulher trabalhos extraordinários, que é desvalorizado pela sociedade, mas não deve ser para nós. Você não deve se sentir rebaixada, mulher que não trabalha fora. Oh, eu não trabalho fora, eu sou uma pobrezinha. Igual o esposo do pastor Jaime Leonardo, foi tirar a carteira de habilitação e disse: eu coloco o que aqui na profissão? E ela disse: doméstica. Não, uma profissão que você tem, do lar. Não, assim, alguma coisa, professor, não sei o quê. Porque para as pessoas, cuidar do lar não é profissão, não é válido. Então a mulher que não tem um trabalho, tem uma mulher que eu conheço que diz: a mulher precisa trabalhar para ser reconhecida como gente. Que conversa é essa? Então se a minha esposa não estiver trabalhando, ela não é gente? Você que não está trabalhando fora não é gente por isso? Você está entendendo o padrão que a sociedade estabelece? Uma mulher pode trabalhar fora sim, mas o seu valor não advém do fato dela trabalhar fora. Provérbio 31 relata uma mulher que com muita habilidade dirige os negócios da família. Lembra disso? Que mulher máquina é aquela mulher?
Que padrão alto ela tem. Levanta-se de madrugada, não deixa faltar roupa, é louvada pelos de fora. Os seus filhos e o marido estão a louvando, dizendo: olha, tem muitas mulheres aí, mas você a todas sobrepuja. Que elogio. O homem deve sentir a responsabilidade de prover o sustento para a sua família. Se não há comida em casa, o homem é que tem que sentir a pressão de fazer algo para colocá-lo ali. Então, não tem comida em casa, o homem olha para a mulher e diz: e aí, vai fazer o que para o almoço? Ô meu amigo, vou fazer o que você providenciar. É sua responsabilidade. O senso de provedor está implícito desde Gênesis 3. Ali onde a maldição atinge tanto o homem quanto mulher, nas áreas de suas funções naturais da vida. A maldição não é que o homem agora tinha que trabalhar no campo para ganhar o pão, ou que a mulher daria luz a filhos em dores. A maldição é o acréscimo da dificuldade. Acrescentareis sobremodo as dores por ocasião do parto. Não é que o homem vivia de perna para cima, embaixo de um pé de maçã e a maçã caindo do lado dele. Não, meu amigo. Deus colocou ele para cuidar do jardim. Mas agora Deus acrescentou a dificuldade, porque o espinho só nasceu depois do pecado. Lembra disso? Quando você viu uma árvore com espinho, pense nisso. Não existia espinho antes do pecado. Espinhos, abrolhos, aquelas pequenas plantas que nascem ao redor do pé de feijão, que um agricultor não vai lá no campo, planta o feijão e depois vai para casa esperar crescer. Não, ele tem que ficar indo lá limpar. Por quê? Porque esses pequenos que nascem ao redor vão consumir a energia daquela planta se ela não estiver limpa ao seu redor. E agora Adão tem que trabalhar muito mais. Mas ele já trabalhava. E Deus diz que agora ele vai adquirir o sustento da sua família com o suor do seu rosto. Vai ser duras penas. Sustentar a família é a responsabilidade primária do homem. Mas se você está desempregado, como homem, não é isso o fato de você ficar envergonhado. Deve orar e descansar no Senhor. E pedir a Ele: Senhor, eu tenho a responsabilidade de sustentar a minha casa, o meu lar. Então abra uma porta de emprego para mim, Senhor. Para que eu não seja dependente dos meus pais, para que eu não seja dependente do meu sogro, da minha sogra. Eu quero sustentar a minha casa. E aí, meu querido, vai trabalhar. Que para quem tem coragem não falta não. Não tem um emprego dos seus sonhos, mas tem outro aqui que você pode fazer alguma coisa. Dá para você trabalhar. Vergonhoso é ficar em casa e a família passando necessidade e seu sogro ou seus pais lhe sustentando. Vai trabalhar, querido. Vai fazer alguma coisa. Não tenha vergonha de outro serviço que você considera indigno. Se preciso for, vá cortar árvore para fazer carvão. Não, acho que é pecado. A lei não permite não é fazer carvão não. Mas vá arrancar toco, vá ser servente, vá fazer serviço de pintura, vá fazer alguma coisa, meu amigo. Não vem com essa, não tem emprego, você de perna para cima, não tem mesmo não, meu amigo. Vá fazer alguma coisa. É seu dever primário trabalhar para o sustento e provisão da sua família. Como homens, o dever da autoridade sobre os filhos. Deus nos chama para sermos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Isso não significa dizer que a esposa não seja autoridade. Na ausência do marido, a esposa é autoridade. Se um dia eu chegar em casa e Mara vier: olhe, vá disciplinar o Dave porque ele fez isso, isso, isso. E porque você não disciplinou? Na minha ausência, o meu filho tem que respeitar a minha esposa. Porque senão ele peca duas vezes. Número 1, desonrou a mãe. Número 2, desobedeceu a minha namorada. Ele está no enrasco comigo. Perturbou a minha namorada. Meu amigo, você tem juízo? Olha com quem você está mexendo, cara. Com a minha namorada, para cima de mim. Distratou a minha namorada, vai se ver comigo. Vocês estão entendendo isso aqui? Na ausência do homem, a mulher tem plena autoridade sobre o filho. Não vem com essa: deixa seu pai chegar que você vai se ver com ele. Que você já perdeu a autoridade faz tempo, irmã. Você vai entregar seus filhos ao pai porque você não tem moral.
discipline o seu filho. Agora, quando o marido e mulher estão presentes, a responsabilidade é do homem. Está você e sua esposa aqui. Seu filho fez carreira desobedecendo, aí você, ei mulher, corre. Que é isso? Seja homem. A responsabilidade é sua. Na disciplina de uma criança, quando homem e mulher estão presentes, o homem tem a iniciativa. Ele vai dizer e mostrar quem manda na casa não é aquela criança não. Tem o cabeça de um lar ali. É responsabilidade do homem. Sua esposa não é professora de creche, que você terceiriza o serviço de educação. Deus incumbiu você, então não dê à sua esposa o que é uma responsabilidade sua. Aprende o dever de ter autoridade sobre a criança. A nós compete o dever de criar os filhos debaixo de disciplina, debaixo da admoestação do Senhor, ou seja, de guiar através do ensino, através da correção, a criança à obediência a Deus. Os pais têm a responsabilidade de controlá-los, de conduzi-los nos caminhos do Senhor, a responsabilidade de conduzi-los à glória de Deus. Deuteronômio 6 se constitui um excelente manual para isso. Daqui a pouco nós falamos um pouco mais sobre esse assunto. Irmãos, nós precisamos de homens que entendam a sua função, que correspondam com a responsabilidade incumbida por Deus em seu lar. Homens de honra que assumem um compromisso em zelar pelo seu lar, zelar pela sua esposa, zelar pelos seus filhos. É a negligência de muitos homens que resulta em lares desestruturados, filhos rebeldes. Deus disse: cada homem tomará para si um cordeiro para a sua família. Sendo o cordeiro o elemento essencial, Deus deu a responsabilidade para o homem. Mas vamos voltar a Êxodo capítulo 12. E vamos observar um princípio aí interessante no versículo 4. Êxodo 12, verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Aqui, amados, apesar de a Páscoa ser uma instituição familiar, uma celebração familiar, observe que há um espírito comunitário, há um espírito de entrelaçar uma família a outra em comunhão. Deus está dizendo que caso uma família fosse pequena para comer um animal inteiro, porque não podia sobrar, lembra disso? A instituição dizia: não coma nada no outro dia, não deixe nada para o outro dia. Se essa família fosse pequena, a ordem era procurar o vizinho mais próximo dentre o povo de Deus, para convidá-los para se juntarem e desfrutarem da comunhão. Deus, ao salientar esse pequeno detalhe, nós podemos entender que Deus estava demonstrando o seu desejo de que as famílias tivessem comunhão, que houvesse um espírito de solidariedade, um espírito de fraternidade, de compartilhamento. Irmãos, não sejamos famílias ilhas separadas de outras, mas sejamos famílias que têm comunhão com outras. Você já experimentou convidar uma família para fazer uma refeição com você? Na sua casa? Ter um tempo de comunhão? Como isso é maravilhoso! É uma benção, juntar as panelas. Esses dias estava eu e o Mara, aí um casal aqui veio nos visitar, veio deixar um negócio aqui, aí, rapaz, vamos juntar as panelas hoje? Bora, liga para tal fulano, aí lá vem 3 famílias, um trouxe o feijão, outro trouxe o arroz, trouxe o peixe, tá, uma comunhão maravilhosa. Aí ficamos a tarde inteira conversando. Bênção, comunhão.
Convide uma família para uma refeição na sua casa. Convide a família do pastor como uma sugestão. Convide uma família carente. E traga essa família à sua casa e compartilhe com ela o amor de Deus. Olha, é muito bom recebê-lo aqui na nossa casa para este almoço. Nós queremos aproveitar a oportunidade, que é um costume aqui na nossa casa, para mostrar a você o verdadeiro sentido da Páscoa. Já imaginou isso? É uma família que precisa, não tem entendimento, mas você vai explicar para aquela família o verdadeiro sentido da Páscoa. Comunhão. Que privilégio. Uma outra sugestão: convide alguém que mora sozinho, sozinha. Quem sabe um solteiro, uma pessoa que esteja enfrentando a dor do divórcio, uma pessoa que está enfrentando a dor da viuvez. Aí você convida aquela pessoa para a sua casa. É uma irmã que o esposo abandonou e está aí, ela vem para a igreja e vai, mas você nunca convidou ela para a sua casa. Irmã, a gente quer que você almoce conosco nessa Páscoa. Olha só, meu querido, a gente quer que você venha almoçar conosco nessa Páscoa. Que privilégio. Certa vez a nossa família ia ter o jantar, noite da Páscoa, a noite de Natal. E aí a gente ficou pensando, rapaz, quem tem suas famílias de crentes vão fazer a sua ceia, mas e quem não tem? Aí a gente teve uma ideia. Convidamos todos os solteiros da igreja que não tinham família na igreja. Fizemos uma ceia de Natal lá na nossa casa. Foi uma noite maravilhosa, porque aqueles irmãos estariam em outros lugares, as famílias não tinham os mesmos valores cristãos que eles tinham, iam ficar boiando na ceia de Natal. Foi um tempo maravilhoso. Aqueles irmãos foram abençoados e nós fomos mais abençoados em ter a nossa casa cheia de jovens, cheia de pessoas que precisavam de uma comunhão naquela noite de Natal. Já experimentou fazer isso? De volta ao capítulo 12 ainda, observe agora o versículo 24. Êxodo 12, 24. Princípio número 1, Deus estabeleceu o homem como sacerdote do seu lar. Princípio número 2, na Páscoa nós podemos observar a comunhão. E o princípio número 3 está no verso 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos, até quando? Para sempre. Guardai isto, este ritual, esta celebração, por estatuto para vocês, para os vossos filhos, para sempre. Princípio número 3. Deus tem um propósito com as futuras gerações. Deus tem um propósito com as futuras gerações. Deus não quer que a Páscoa seja celebrada ou se limitasse àquela celebração por ocasião na noite em que Deus resgatou o seu povo do Egito. Deus queria que os seus poderosos feitos realizados ali se perpetuassem. E como eles seriam perpetuados? Através do testemunho que aqueles pais dariam aos seus filhos e que os seus filhos dariam aos filhos de seus filhos e assim por gerações conseguintes. Deus tem um propósito com as futuras gerações. Era para que os filhos e os filhos dos filhos fossem informados sobre o poder de Deus ao resgatar o seu povo na terra do Egito. Em suma, irmãos, Deus quer ser glorificado pelas futuras gerações. Ele tem um compromisso de ser glorificado nas futuras gerações. E atente que isso antecede a celebração da Páscoa. Antes mesmo da Páscoa ser estabelecida, Deus já estava preparando o ambiente para isso, para que as futuras gerações ouvissem do que Deus estava realizando. Volte aí para o capítulo 10. Olhe comigo aí os versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Moisés, vai falar com Faraó. Por quê? Porque eu endureci o coração dele. Qual é o propósito? Para que eu mostre o meu
poder no meio deles. Verso 2. E para, propósito, que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o... Moisés, vai lá. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para mostrar o seu poder. Número 1. Número 2, para que esse poder fosse contado aos filhos. E aos filhos dos filhos. Foi por isso que Deus endureceu o coração de Faraó. Irmãos, como pastor, eu estou extremamente preocupado com as futuras gerações. Você já viu aquele clichê? Os adolescentes e jovens são a igreja do futuro. Não já viu isso? Onde é que tem isso na Bíblia, hein? Adolescentes e jovens são a igreja do presente. Se servem ao Senhor, são a igreja de hoje, não a igreja de amanhã. Mas eu estou preocupado como será o comportamento desses adolescentes e jovens amanhã. Isso me preocupa, porque eu tenho observado a negligência de muitos pais para com essa realidade. Pais que só estão preocupados com o futuro profissional dos filhos, mas que não há qualquer preocupação com o aspecto dos filhos glorificarem a Deus no futuro. Pais que exigem quanto as tarefas da escola, mas que pouco falam em uma cobrança para os seus filhos fazerem leitura bíblica, fazerem oração. É um pai que a mãe faz o almoço, senta para almoçar, depois coloca o almoço das crianças, aí depois é que vem o pai almoçar. Mas ele não senta na mesa para segurar a mão da sua esposa, a mão do seu filho, sua filha, e dizer: vamos orar, agradecendo a Deus pelo alimento. Você deixa a sua esposa e seus filhos tomarem refeição sozinhos, e você acha que isso é normal. Você vai para a televisão assistir o esporte, e não senta na mesa para ensinar o seu filho a gratidão, a honra ao Senhor. Aí seu filho chega num café da manhã desse, ou num almoço em outra casa qualquer, colocou na comida, ele já vai começando a comer e não quer nem saber. Já pensou que honra? Seu filho chega numa casa, todo mundo colocou a refeição e ele pergunta: nós já oramos? Vamos orar? Eu posso orar? É porque essa criança aprendeu em casa. Os pais não estão preocupados com isso. Eu me preocupo com o futuro das nossas futuras gerações. Pais que estão tão negligentes, ausentes, que não estão medindo a consequência que virá. Você está preocupado com a futura geração? E quando eu falo futura geração, parece que é algo tão distante, né? Um povo que ainda vai nascer. Eu estou falando dos seus filhos, do meu filho. É esses a quem eu estou me referindo. Deus se revelou a Abraão, prometeu a Abraão, fez a promessa a ele. Aí mais tarde Deus se revela a Isaac nos seguintes termos: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Aí o que é que Isaac diz? Eu sei quem é o Deus de meu pai, eu quero servir ao Senhor. Aí Deus se revela a Jacó nos seguintes termos: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. O que é que Jacó diz? Eu conheço o Deus do meu avô, eu conheço o Deus do meu pai, porque eu os vi servindo ao Senhor e eu quero servir ao Senhor também. Aí nós temos José, que já vem de uma geração que honra ao Senhor, temente a Deus. Ó queridos, quanto eu sonho, não sei se terei o privilégio, de ver um neto meu servindo ao Senhor.
de meu filho ensinando ao meu neto. Por quê? Porque o meu filho quer servir ao Deus que o pai dele serve. Porque eu quero ser um homem de Deus na vida do meu filho. Você tem que ter esse desejo de ser uma mulher de Deus na vida do seu filho, um homem de Deus na vida do seu filho. É para o seu filho, onde andar por esse mundo quando ele crescer, ele sempre lembrar do exemplo de oração que você tinha como pai, como mãe, do exemplo de leitura bíblica que você tinha como pai e como mãe. Eu tenho dito, deixe por vezes a porta do seu quarto aberta, com o seu filho em casa, para que ele entre no quarto e veja você de joelhos aos pés do Senhor. Deixe que ele veja você sentado ao sofá lendo a sua Bíblia, para que ele saiba a honra que você dá a Deus. Que exemplo ele tem de você? Ele vê você muito mais assistindo televisão do que orando ou lendo. Ele nunca ouve você orar durante uma refeição na sua casa. Que exemplo seu filho tem? E eu não me preocupo com essa geração. Amados, eu tenho visto pais cheios de compromisso com a obra de Deus. Guarda isso aqui, eu estou falando de homens aqui nessa igreja. Eu tenho visto, não é longe não, eu estou falando de homens daqui, cheios de compromisso com a obra da igreja, presente em diversos ministérios, e vai evangelizar, vai visitar, vai para o Pereira, está aqui todas as programações, não falta a reunião, está sempre dispostos. Entretanto, os seus filhos estão causando um terror no pátio da igreja. Estou falando com os homens desta igreja. Durante a programação estão subindo em árvores, estão fazendo do pátio da igreja um lugar de recreação, enquanto os pais negligentes estão sentados nesses bancos, achando que tudo é natural, que é fase da criança. Você está enviando o seu filho para a condenação, está destruindo a vida espiritual que ele deveria ter. São pais negligentes, agindo como se nada estivesse acontecendo. O importante é estar em algum ministério da igreja, e os filhos causando um terror, e eu tendo que dizer, cadê os pais desses meninos que estão ali fora? E alguém pregando e os meninos subindo numa árvore aqui. Isso é uma vergonha. Mas são crianças, pastor. Deveriam parecer anjinhos, parecem mais demôniozinhos, por culpa dos pais, que não ensinam a reverência aos seus filhos. Sentam nos bancos e esquecem dos adolescentes lá fora que estão passeando. Pais reprovados, porque não têm autoridade. Aí eu vou deixar que você se candidate para ser diácono aqui nessa igreja? Aí eu vou deixar que os irmãos escrevam num papelzinho quem eles querem que sejam diáconos? Irmãos que não têm maturidade para observar se esse é um devido homem da sua casa, um sacerdote do seu lar. A disposição de alguém para o ativismo não se constitui aprovação para exercer um cargo de liderança. Eu estou de olho em você. Se você não tem autoridade na sua casa, não tem autoridade para exercer ministério nesta igreja. Mesmo que passe uma peneira e fique 1, 2 ou 3, é com esses que honram a Deus que eu quero trabalhar. Você está acabando com sua família e pensando que está tudo bem pelo seu ativismo na igreja. Abre os seus olhos. Você não tem autoridade sobre seu filho, sobre a sua filha. Você não está percebendo isso? Aí o adolescente está lá fora, mas o pai não vai lá, porque se ele for, ei, entre. Entro não, vá sentar no banco, eu vou se eu quiser. Oh, que vergonha, que vergonha. Você está estragando a futura geração. É sua culpa. Você está trazendo condenação sobre os seus filhos. Pais que sentam nesses bancos e se livram deles
quando eles são mandados para as salas da escola bíblica ou do culto infantil. Crianças desobedientes, respondões, que não respeitam os mais velhos. Dois adultos conversam, passam no meio sem pedir licença, atrapalham a conversa sem pedir licença. Aí eu estou conversando com um adulto, chega uma criança, pai, não sei o que, o pai para de conversar comigo para dar atenção à criança. Muito bem, ensina ao seu filho, você não tem que respeitar ninguém, não tem que pedir licença, não seja gentil, não seja educado. Você está criando um monstrinho. Ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. As professoras estão se esgoelando na sala, em alto nível de estresse. Por quê? Porque estão fazendo um trabalho que é responsabilidade sua, porque você está terceirizando a educação do seu filho. Não ensina em casa e mata as professoras do coração aqui na igreja. Eu fico imaginando as coitadas da escola secular. Meu Deus, porque não tem quem aguente o seu filho, porque você é negligente. Eu não estou dizendo que os nossos filhos são isentos de errar. Eles vão errar. Meu filho vai errar, ele é pecador, ele é desobediente. Mas eu quero que quando eu falar, minha voz para ele estremeça o coração dele. Meu negócio com ele é uma vez. E aqui, as irmãs do culto infantil não aguentam mais o seu filho, sua filha. A partir de hoje, um decreto está estabelecido. As professoras, todo culto agora um diácono vai estar lá. Por quê? Porque os filhos não querem obedecer. Estou falando de filhos de crentes, viu? Não querem obedecer. Quem estiver à frente do culto infantil, fala uma vez com o seu filho. Diga isso para ele. A segunda vez já é para dizer: levante-se, o tio vai levar você para junto do seu pai. Então você não vem ficar chateado, fazer biquinho quando o seu filho chegar aí do seu lado no domingo à noite, não. É uma ordem para a irmã do departamento infantil. Se ela falar duas vezes com meu filho, traga ele, sente aqui do lado da mãe dele, eu vou resolver com ele em casa. Essas irmãs estão para servir ao Senhor, não para fazer o serviço que é seu. Como é que pode? Estamos estragando essa futura geração. Como é que você precisa falar 3, 4 vezes com uma criança para obedecer? Como é que vão ouvir a professora na sala? Ela vai falar 10, porque você fala 4, ela não ouve? Como é que vai ouvir a professora na sala? Você não ensina que seu filho deve respeitar todos os mais velhos da igreja. Qualquer irmão aqui, se viu o David desobedecendo, você, David Aleph, sente-se ali agora, eu vou chamar o seu pai. Vá para junto da sua mãe. E eu quero que ele tenha a ousadia. Eu vou se eu quiser, você não é meu pai. O que a gente está fazendo com a futura geração? Nossos pais, da nossa geração, iam para extremos, certo? Funcionava. Meu pai conversando com alguém e eu chegasse e me intrometesse, ei, ele só olhava para mim. Ele não dizia uma palavra. Incrível, eu já entendi a linguagem dos surdos. Meu pai só, meu amigo. Eu estava correndo, aprontando lá no meio da rua, meu pai saía na porta de casa e... Aí hoje, menino, passe para dentro, infeliz. É engraçado, mas olha os gritos que você está dando no seu filho para ele poder obedecer. Olhe quantas vezes você precisa falar. Quantas? Ai de mim se meu pai está conversando e eu passo no meio da conversa. Respeito, educação. Eu não tenho que passar por cima dos outros. O seu filho não respeita o ambiente da igreja porque você faz desse ambiente para o seu filho um lugar de recreação e de passeio. Quer que eu dê um exemplo? Você vem saindo de casa, o menino, a primeira coisa que faz é pegar um carro, uma boneca. Aí lá vem ele.
Rapaz, eu estava numa igreja, fui pastorear, tinha acabado de chegar. Tinha uma menina lá que era o terror. Na hora da ceia, lá vinha a menina comer o pão da ceia na mesa. E o camarada era diácono. Eu só precisei de uma conversa com ele. Aqui não é pátio de recreação. Não deixe seu filho trazer brinquedo para aqui. Porque ele vai pensar que toda vez que vier ele pode ficar brincando. Aí as outras crianças não trazem um brinquedo, o seu filho traz, aí os outros querem aquele brinquedo, ou eles querem trazer. Não, papai, fulano leva, eu também tenho que levar. Fulano leva é porque ele está errado e o pai dele é negligente. Aqui é lugar de reverência, é para vir e aprender a palavra de Deus. Não para fazer do ambiente da igreja um lugar de recreação. Qual é o recado que a gente dá para o nosso filho quando ele vem brincar aqui com seus brinquedinhos? Um menino vem para a igreja, fica correndo, brincando na hora da programação. O recado é: você está indo para uma praça. Vamos, meu filho, para a praça, lá na igreja batista. Meu filho, nós vamos para adorar o Senhor em comunidade. Lá não é lugar de brinquedo. Pegue seu carro e vá guardar agora. Ah, meu amigo, o menino vai dar um calundum tão grande. Aí, manda seu filho ficar lá em casa 15 dias. Não faça isso não. Você vai educar o seu filho. Nem tudo que ele quer, ele tem. Precisa aprender. Ó Deus, o que será dessa futura geração que nós estamos criando? Ó pais, vocês estão estragando os seus filhos, enviando-os para a condenação. Eu entendo que adolescentes são totalmente dependentes, certo? Eles comem dependentes dos pais. Eles moram dependentes dos pais. Eles estudam dependentes dos pais. Isso me conduz a um raciocínio lógico. Se eles moram, estudam e comem dependentes dos pais, eles também se vestem dependentes dos pais. É mesmo? Se vestem dependentes dos pais, pela providência deles. Se isso é verdadeiro, os pais, você não está vendo as roupas que a sua filha está se portando? Você não está atentando para isso não? Que a sua filha está defraudando os homens dessa igreja? O que é defraudar? É provocar em alguém algo que você não pode corresponder. Você não está percebendo não? Você não está vendo o que a sua filha está fazendo? O seu corpo é um objeto de tentação para os homens pelas roupas que ela está vestindo? Você não está atento para isso não, é porque você não está vindo para o adre. Meu Deus, misericórdia. Sua filha sai de casa sensualmente, você nem se importa com isso. Antes, você é o patrocinador da prostituição. Porque moças estão se vestindo indecentemente, usando tomara que caia, quando deveriam usar certeza que não vai cair. Aí você é pai e mãe e acha isso normal? É uma fase da adolescência? Você está achando que aqui é o jardim do Éden? Antes da queda, que não tem tentação? É porque nenhum homem está contando aqui no culto de oração: irmãos, eu estou me sentindo tentado olhando para a roupa da irmã tal. Mas os homens aqui têm desejos. A diferença entre nós e os de fora é porque nós estamos lutando contra a prostituição. E você permite que a sua filha venha fazer um desfile de moda sensual aqui na igreja, com roupas indecentes, calças apertadas, tomara que caia. Meu Deus, que é isso? E vá falar com um pai ou uma mãe dessa. Comprou uma briga. Meu amigo, meu compromisso é com Deus, é com a sua filha mesmo que eu estou falando. Está achando ruim? Procure uma igreja que não fala sobre isso. Defraudação aqui? Não. Eu não estou falando de descrentes.
novos convertidos. Eu estou falando de gente antiga na igreja, que não está ensinando a filha como deve se vestir. Pais que estão destruindo a futura geração. Aqui tem homens, como tem homens lá fora. A diferença básica é o nosso compromisso. É o nosso compromisso de dizer como Jó, em Jó 31, versículo 1, eu fiz uma aliança com os meus olhos, não os colocarei numa donzela. Meus olhos são para minha esposa. Mas tem moças que estão querendo desviar os meus olhos. Cuidado. Atente para o que Deus quer de você como pai e você como mãe. Irmãos, nós estamos perdendo a batalha para o mundo. Nós estamos perdendo a geração que Deus nos incumbiu para conduzi-los à glória de Deus. A geração que deve levar adiante os preceitos, o testemunho do Senhor que servimos. Nós estamos enviando essa geração para a condenação pela nossa negligência. Como pastor, eu não quero o seu remorso, que o seu remorso vá para o inferno. Eu quero arrependimento. Sabe por quê? Porque o remorso que você já sentiu em muitas mensagens, você esquece amanhã. E na outra semana, sua filha continua se vestindo como sempre se vestiu. Seu filho continua com o comportamento que sempre teve. Você tem a capacidade de sair daqui hoje pela manhã, ir para casa almoçar, ficar assistindo um monte de porcarias e mais tarde voltar com a mesma ideia que você tinha antes. Então para o inferno com seu remorso. Arrependa-se e mude, porque arrependimento significa mudança de pensamento e de caráter. Você acha lindo o pastor Irani pregar? Eu acho lindo você praticar. Eu não quero ser como o profeta Ezequiel diz. Deus diz, tu és para eles como quem canta canções de amores. Mas você canta e eles não dançam. Eu falo bonito e você continua a mesma coisa. Eu não quero o seu elogio nem os seus aplausos pelas minhas pregações. Mas uma igreja que tem um compromisso em obedecer e entender quando Deus está falando. Deus tem um propósito para as futuras gerações. Esse propósito é através de mim e de você. Que filhos teremos? Se somos negligentes, não nos admiremos se os nossos filhos daqui a alguns anos se tornem escravos da prostituição. Não se admire se daqui a uns anos você precisar um aconselhamento pastoral porque o seu filho se enveredou pelas drogas. Não se admire se você precisa do conselho do pastor ali porque a sua filha apareceu grávida, porque você não ensinou. Pastor, criei esse menino, essa menina no caminho da igreja, mas não criou no caminho do Senhor. Caminho da igreja não é caminho do Senhor. A igreja será um elemento instrutivo. Não adianta chegar aqui e jogar o seu filho no pátio e deixar as suas moças passeando aí, desfilando, seus adolescentes brincando na hora da pregação. Isso é uma vergonha. Volte para Êxodo capítulo 12. Observe comigo agora o verso 26. Êxodo 12, verso 26. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Princípio número 4. O ensino aos filhos. Eu fico imaginando, quando eu estava escrevendo esta mensagem, será que eu devo perguntar para alguns pais
se eles, essa semana, já leram Êxodo 12 e explicaram para os seus filhos? E se eu chamar o seu nome aqui, fulano, você já sentou com o seu filho para ensinar o que é o verdadeiro sentido da Páscoa essa semana? Você que é mãe, fez isso? Hoje pela manhã você disse ao seu filho no café da manhã: meu filho, hoje é Páscoa. O que significa Páscoa, meu filho? Se eu perguntar ao seu filho, ele sabe o que significa? Ou será que ele vai dizer: é coelhinho, é ovo de chocolate que ele aprendeu a semana todinha na escola? Ou talvez ele até dê uma resposta espiritual: é ressurreição de Jesus. Não. Será que se eu chamar o seu nome aqui, irmã, e perguntar se você ensinou o seu filho, você vai passar uma vergonha? Quando os filhos perguntarem o que isso significa, você vai dizer: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos servos de Deus, não permitindo que o destruidor entrasse ali. E você já disse para o seu filho: meu filho, nós temos um cordeiro também que foi morto, Jesus Cristo. Já ensinou isso para o seu filho? Talvez não. Ele não sabe o que significa a palavra Páscoa. Na verdade, a escola já o ensinou. É ovo, é coelhinho, é outra coisa. Mas você não ensinou. Você esperou até hoje para ele aprender na escola bíblica. E à noite, no culto que eles têm, no culto infantil. Você esperou, por quê? Porque você está terceirizando uma responsabilidade que é sua. A responsabilidade é sua como pai, é sua como mãe. Não espere que a igreja faça o trabalho que é seu. Não queira que as professoras da escola bíblica ensinem ao seu filho o que é em primeira instância a incumbência sua. Deuteronômio 6 diz que nós devemos falar aos nossos filhos, estando assentado, e quando deitar, e ao levantar, e sair pelo caminho, nós devemos inculcar na cabeça deles. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a vossa alma, de toda a tua força. Estas palavras estarão no teu coração. E você vai falar para os seus filhos assentado em casa, ao deitar, ao levantar e saído pelos caminhos. Elas serão por frontal entre os teus olhos. Estará constantemente, tu as escreverás nos umbrais das portas. Palavra de Deus. Isso é bombardear os nossos filhos com Bíblia. Mas os nossos filhos são mais bombardeados de Discovery Kids do que de Bíblia. Seu filho não sabe contar a história de Moisés, mas ele sabe contar a história de Batman. Ele sabe a história do Ben 10. Ele sabe a história de outros super-heróis. Mas dos personagens bíblicos não. Por quê? Porque você não ensina. Você está querendo terceirizar o ensinamento dos pequeninos, transferindo a responsabilidade para as programações da igreja. Irmãos, eu vou concluir. Volte para Êxodo capítulo 10. E olha a sagacidade de Faraó, e olhe a sagacidade de Satanás com os nossos filhos. Êxodo capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: haveremos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Verso 10. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Queridos, vede, pois, tendes conosco más intenções. Aí o 11, olha Faraó: não há de ser assim, ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes.
e os expulsaram da presença de Faraó. O que é que Faraó diz? Rapaz, vamos fazer o seguinte: vocês vão, mas os jovens, os filhos, ficam. Faraó quer ficar com os filhos. Vocês vão, deixa os filhos aqui. Deixa os filhos na escravidão. Deixa eles aqui debaixo do nosso domínio. Será que você não está atentando? Você está vindo para a igreja, está servindo ao Senhor, mas Satanás está querendo ficar com os seus filhos? Arrastá-los para o mundo? Será que você não está vendo que Satanás está considerando os seus filhos como presas fáceis? Aí ele usa a mídia, ele usa tantas outras coisas para arrancar de nós os nossos filhos. Aí ele diz: não, esses daí já são crente mesmo, conhecem a palavra, vocês vão para a igreja, mas deixa comigo aqui os seus filhos. Será que você não está atentando? Faraó permite que os velhos vão, mas as crianças têm que permanecer no Egito, têm que permanecer na escravidão. Pais, abramos os olhos. Deus tem um propósito com as futuras gerações. Satanás, Deus tem um propósito na vida do meu filho, e ele vai comigo. Ele vai aprender a honrar o Senhor. E Moisés diz: nós não arredamos o pé daqui sem levar todos os nossos jovens, sem levar todos os nossos filhos. O meu e o seu filho não devem ser entregues nas mãos de Satanás para ganhá-los e nos entregar filhos rebeldes, desobedientes, apaixonados pelo mundo. Antes, filhos que vão estar próximos a nós, amando Deus como nós amamos, amando a obra de Deus como nós amamos, e constituindo famílias que vão ensinar aos seus filhos a amar a Deus, amar a obra de Deus como nós também amamos. Quanto o ambiente da Páscoa tem a nos ensinar como família? O homem sacerdote do seu lar, o princípio da comunhão, o princípio do ensino, e o princípio do estamos com os nossos filhos e não abrimos mão de que esses amem e honrem e vivam para a glória de Deus, geração após geração. Amém? Eu quero ter o privilégio de ver o meu neto se entregando a Cristo, se ele não voltar até lá, e que ele compartilhe com outras gerações do amor que viu por Deus em seus pais. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós somos gratos e clamamos, Deus, ajuda-nos em nossas famílias a sermos instrumentos do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, a ensinarmos os nossos pequenos a amarem o Senhor. E de forma prática, Senhor, ajude-nos como pais a educar os nossos pequenos para que sejam respeitosos, para que sejam educados, gentis, dando testemunho de que recebem boa educação. Porque, Senhor, terrivelmente nos decepcionamos nas atitudes de filhos que estão expressando o cuidado que seus pais não têm. Senhor, abençoe a nossa igreja. Dá-nos famílias estruturadas para que tenhamos igrejas eficientes. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada pai e cada mãe, a fim de que guardem seus filhos para a glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus.